Voltando agora, né, na segunda parte da aula, agora eu vou mostrar um pouco sobre os aditivos, né, como é que nós encontramos esses aditivos e por que usamos os aditivos, né, quando que se faz o uso, quando que se permite o uso desses aditivos nos alimentos industrializados. Então, vamos lá. Os princípios fundamentais, deixa eu pegar aqui meu cursor, né? Quanto ao uso dos aditivos, o que é importante ser considerado? A questão da sua segurança. Então, não é à toa, né, que nós utilizamos o Codex Alimentários, o Comitê do Codex Alimentários de Aditivos e o que os pesquisadores vêm publicando, né, para definir, para identificar qualquer questão que diz respeito ao uso desses aditivos e a relação com a sua segurança, então a sua toxicidade, o efeito acumulativo que pode trazer para o indivíduo, né? Daí se faz sempre a reavaliação quanto ao uso desse aditivo. Então, primeiro passo importante é que ele seja seguro, que ele não provoque nenhum efeito deletério aí para a saúde. Outra coisa importante é a restrição do uso. Então, não é qualquer alimento que pode ser usado, né? Então, a gente está falando de alguns alimentos, já vou mostrar aí o que a portaria diz, né? Quais os alimentos que podem receber os aditivos. Então, são alimentos específicos e não é qualquer um, né? E dentro de condições específicas que eu posso usar esses aditivos. E daí que eu tenho uma necessidade tecnológica, então que justifique aí o uso do aditivo, a importância do uso do aditivo e que não tenha nada por trás que eu possa usar que possa substituir o aditivo, né? Então, justificando aí o uso no alimento. E razões justificadas, como eu falei para vocês, e a ingestão sempre abaixo do IDA, né? Que é a ingestão diária aceitável, ou seja, a quantidade de aditivo que pode ser consumido, miligramas por quilograma de peso por dia dos aditivos. Daí se tem uma proposta, né? Se tem uma definição da quantidade desse aditivo dentro da nossa legislação, né? E isso é publicado. Então, com base nessas publicações, se estabelece aí pela portaria. Então, esses são os princípios fundamentais quanto ao uso do aditivo, tá bom? Bom, e quando não se pode usar o aditivo, né? Quando a indústria não consegue justificar o uso desse aditivo. Então, quando existe uma evidência, pegar aqui meu cursor, uma evidência ou suspeita de toxicidade desse aditivo sobre a saúde, então isso daí já já mostra, né, o seu efeito tóxico, então já não se permite o uso desse aditivo. Quando há uma interferência desfavorável sobre o valor nutricional, né? Então, você já está consumindo alimento com aditivo e ainda tem algo que destrói o seu valor nutricional, não dá, né? Então, quando interfere no valor nutricional, quando se encobre falhas no processamento, então quando você tenta colocar menos um ingrediente, né, para baratear, e aí você coloca aí um aditivo para encobrir essa falha, né? Que mais? Quando nós temos uma matéria-prima de má qualidade, então encobrir o uso dessa matéria-prima de má qualidade, então a matéria-prima de má qualidade ela é mais barata, então você usa uma matéria-prima mais barata de má qualidade para produzir um alimento industrializado e reforça aí no uso dos aditivos. Então isso não pode ser feito. Induzir o consumidor a erro, então por isso que deve ser identificado todos os aditivos, né? Então, principalmente aromatizantes, os corantes, não falar que são corantes naturais, se a gente está usando corante que é sintético, a gente já vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? Quando não satisfizer a legislação, então quando ultrapassar os valores recomendados aí pela legislação, que aí eu vou mostrar para vocês, né? Eu trouxe um pedacinho aí da legislação, onde a gente encontra essas informações. Em quais alimentos que nós podemos aí acrescentar os aditivos? Então, nós temos uma portaria, que é a portaria
número 1003, né, de 11 de dezembro de 98, e nela são descritos todos os alimentos, né, numerados, todos os alimentos que podem usar aí, que podem acrescentar os aditivos, né? Então, você tem lá a categoria, qual alimento, então, por exemplo, o leite, óleos e gorduras, né, gelados comestíveis e assim por diante, né? Então, essa legislação, essa portaria, você consegue ter acesso a todos os alimentos que podem aí receber aditivos. Então, quando a gente fala o uso do aditivo, ele é restrito, né? Ele não pode ser usado para todos os tipos de alimentos. Então, você tem aí a lista de alimentos que se permite, né? Que são produzidos industrialmente, que eu posso aí utilizar o aditivo, tá? Bom, a RDC número 45, ela sim já define as boas práticas de fabricação quanto ao uso dos aditivos, né? Então, ela define quanto que eu posso usar dos aditivos e quais aditivos que são permitidos usar aqui no Brasil, né? Então, como é que ela está dividida? Então, eu trouxe aqui a maneira como ela está dividida para a gente entender um pouquinho. Vocês vão ter acesso, pode ter acesso lá no site da Anvisa. Aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia como que se qual é a legislação que faz essa regulamentação, né? Mas é basicamente isso. Então, essa legislação, ela tá dividida em anexo 1 e anexo 2. Então, vamos entender um pouquinho a respeito dela. Então, no anexo 1, né, na tabela 1, o que nós encontramos? A gente encontra lá o nome do aditivo, né? Então, qual vai ser o nome do aditivo que pode ser utilizado na indústria alimentícia, a sua classe funcional, ou seja, que tipo de aditivo que é. Então, a gente está falando, por exemplo, aqui, ó, clorofila. Ah, clorofila é um corante. Como é que eu sei que ela é um corante? Porque existe uma lista aí com as siglas, e aí eu já vou mostrar para vocês, que é o próximo slide, né? Caramelo 1 simples também é um corante, tá? Então, eu vou aí mostrar para vocês. Bom, aí além disso, então, além do nome do aditivo e além da sua classe funcional, que aí eu vou mostrar para vocês, aí também se tem o número, né? Então, a gente fala como se fosse um RG desse aditivo, que é o INS, né? Que é um código internacional. Então, é uma numeração que os aditivos recebem. Por que se tem essa numeração, né? Que a gente fala que é o Sistema Internacional de Numeração, que é isso exatamente que significa o INS. Imaginem o seguinte, que os alimentos que são industrializados, né, esses alimentos que são produzidos, eles são importados, eles são exportados, e pode ser que algum dos aditivos que venha, algum dos alimentos que contém algum tipo de aditivo venha aqui para o Brasil e aqui no Brasil não é aceito, ou o contrário, né? Então, é produzido um determinado tipo de produto com um aditivo e ele vai ser exportado. Então, para que não haja dúvida em relação ao aditivo que foi adicionado a esse alimento, então também se tem o INS, né? Então, você tem você tem que, né, não que você seja obrigado a colocar na embalagem, mas na hora de discriminar quais são os ingredientes, né, isso como produto, né, na hora de fazer a importação, exportação, para dar validade para esse produto, né, em termos de receitas, de ficha técnica, enfim, né, se coloca também essa numeração. Então, é para não existir a dúvida, é como se fosse um RG aí do aditivo. E aí, né, como eu estava falando para vocês, então, sobre as siglas, né, para saber qual é a classe funcional do aditivo, então, na própria portaria nós temos isso, então, por exemplo, se for assim, né, então é um acidulante, esse ACRG, né, seria o regulador de acidez, aromatizante, enfim, né, o laucorante, né, que era o COL. Então, quer dizer, a gente tem a definição da sigla, né, da sua classe funcional, tá? Proposto aí na legislação. E aqui, gente, vocês estão vendo todos os aditivos que são, todos não em nomes, né, mas a classe funcional desses aditivos, tá? Então, todos eles. É que mais para frente eu vou falar, não vou falar de todos, 100% de todos, vou falar dos mais importantes,
mas que vocês saibam que na legislação está contemplado todos eles, né? Se tiver alguma dúvida, vocês, claro, vocês vão me perguntar, mas também vocês também terão acesso aí pela legislação para saber a sua devida função, né? Mas de maneira geral não é tão difícil, né? Então, realçador, por exemplo, realçador de sabor, né? Não é difícil entender um pouquinho a respeito disso, tá? E aí, voltando lá na legislação, a gente tem a parte 2, né? O anexo 2, a tabela 2. Então, na tabela 2 é que é definido qual é o limite máximo que pode ser utilizado para cada aditivo. Então, vamos entender como é que funciona. A gente tem aqui, né, é dividido por categorias de alimentos, tá? Aí, por exemplo, a gente pega lá massas alimentícias frescas de longa duração, mais de 48 horas, sem ovos, com ou sem vegetais, recheadas ou não, né? Então, a gente está definindo qual é o alimento, não é? Qual é o alimento, quais os aditivos que podem ser adicionados para esse alimento, então você tem aí quais os aditivos que podem ser adicionados, qual a sua função, né? A sua classe funcional e a quantidade que pode colocar de aditivo, né, que pode ser adicionado de aditivo pela quantidade total de produto produzido. Então, vamos lá, como é que funciona, né? Então, para massas alimentícias frescas de longa duração, que tem mais de 48 horas, você tem lá, por exemplo, o carbonato de cálcio. Então, você tem o INS, né, então 170 aí, que é o númerozinho dele, tá? Qual é a função? Então, estabilizante, emulsificante e regulador de acidez. E aí, quanto que eu posso usar? Eu posso usar 1 grama por 100 gramas desse aditivo nessa massa fresca, né? Em 100 gramas dessa massa fresca. Por exemplo, eu tenho o acetato de sódio, então tem lá o seu INS também, né? Ele é um regulador de acidez também. E aí, quanto que eu posso adicionar? Aí, o QS. O que significa QS? Como não foram investigados, não se conhece nada que diz respeito a algum prejuízo que esse aditivo possa provocar na saúde dos indivíduos, então não se estabelece quantidade, então se coloca a quantidade suficiente para que confira o efeito desejado, né? Então, basicamente, é isso que significa o QS. E quanto menor a quantidade, melhor, né? Na verdade, é a menor quantidade possível que a Anvisa pede, né? Quanto menos possível se adicionar desse aditivo, tá? Da mesma forma, então, por exemplo, a gente tem lá propionato de cálcio. O propionato de cálcio tem lá o seu INS, aí ele é um conservante e eu posso adicionar 0,1 grama desse aditivo em 100 gramas de alimento. Então, veja, né? A gente está falando de um conservante e aí a gente pode adicionar menos conservante, né, do que, por exemplo, carbonato de cálcio, que não tem função de conservante, tá? Eu sei que aqui eu tô com a minha imagem na frente, mas na aula que está disponível no portal, vocês conseguem ter acesso, vocês também têm acesso aí à portaria, mas basicamente eu estou mostrando esses slides para vocês verificarem onde que a gente encontra, né? Então, é lá na RDC número 45 que a gente encontra para cada categoria aí de alimentos, dividido aí por alimentos, e quais aditivos e as suas respectivas quantidades, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem aí buscar na RDC. Bom, esses dois próximos slides, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, qual é o objetivo? É que, assim, por exemplo, a gente tem uma RDC 45 publicada em 2010. Só que constantemente vão sendo publicadas novas atualizações. Então, se porventura vocês vierem a trabalhar nessa área, é sempre importante ficar atentos, né, em relação ao que se publica e o que está sendo publicado a respeito dos aditivos. Então, por exemplo, né, essa resolução, né, de 339, de 26 de julho de 2018, que é uma recente, ela estabelece os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para o uso de suplementos alimentares. Então, quer dizer, renovou
aquela RDC 45. Então, ela traz uma parte de suplementos, mas aquela já não é que ela não é mais válida, mas essa daqui passa a ser a mais atualizada sobre os aditivos que são utilizados em suplementos alimentares. Então, é essa que deve ser levada em consideração. Da mesma forma, né, então eu mudei aí, né, então da mesma forma a gente tem a resolução 244, publicada em agosto de 2018, que dispõe sobre os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso de leite em pó. Então, vocês viram na RDC 45 que a categoria pode ser leite. Bom, mas dentro do leite em pó, o que eu posso utilizar, né? Então, aqui ela atualiza a RDC. Então, se vocês, porventura, vierem a trabalhar, sempre ficar atento às novas atualizações, sempre ficar atento a outros tipos de aditivos que podem ser que não tenham, que não sejam mais permitidos, que era permitido na RDC 45 e passa a não ser mais permitido nessa nova resolução, especificamente para leite em pó, por exemplo, tá? Então, sempre ficar atento, sempre ficar aí de olho que existem sempre as atualizações em relação à RDC completa. Bom, e como é que a gente encontra os aditivos nos alimentos, né? Então, o aditivo, ele é sempre identificado como ingredientes, então, pegando lá a sua definição, então, ele é um ingrediente, né? Então, lá na embalagem, nós vamos olhar nos ingredientes, então, lá vocês vão ver farinha de trigo, sal, cacau, gordura de palma, vocês vão ver todos os ingredientes, aí começa, ponto, né? Aí a primeira coisa que aparece é a função principal, que é isso que a gente vai estudar. Então, por exemplo, corante, ponto, né? 2 pontos, e aí coloca o nome do corante utilizado. Ou então o seu INS, ou então eu posso colocar os dois, tá? Então, tá lá nos ingredientes. Então, depois de estar listado todos os ingredientes que são utilizados para a produção do alimento, posteriormente são identificados aí os aditivos. Então, mas não está escrito aditivos 2 pontos, está escrito pela sua classe, né? Pela sua função. Então, se tiver corante, então é corante 2 pontos, aí coloca o nome do corante. Pode ser que tenha aí o INS, ou então só coloca o INSS. No INSS nada, né? O INS para a gente para identificar, né, qual é o tipo de aditivo utilizado. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Então, vamos lá aos exemplos, né? Então, aqui é uma embalagem, né? Vocês estão vendo uma embalagem, pega lá os ingredientes, aí tá lá água, sal refinado com iodo, açúcar refinado, proteína solúvel de soja, aí os aromas, né? O importante também, que eu não comentei, é que a ordem, quando você coloca os aditivos, ele vai na ordem decrescente, assim como os alimentos, né? Então, os aditivos, eles também partem na sua ordem decrescente. Aí tem lá, aromas idênticos aos naturais de alho, cebola, noz moscada, pimenta do reino. Então, ele não tá colocando o nome do aromatizante utilizado, né? Para os aromatizantes, é a única classe que eu não preciso escrever qual é o nome do aditivo. E no restante eu coloco todos. Então, vamos lá. Espessantes, carragena, aí eu preciso colocar, tá? Estabilizantes, né? Então, lá, fosfato de sódio, né? Aí coloca lá o nome do aditivo e mais o seu INS, né? No caso aqui, a embalagem quis colocar o nome do aditivo e o INS, né? O seu número, tá? Agora, dá uma olhadinha nessa segunda figura, né? Então, ingredientes, açúcar, tá? Aí, o que é interessante é que, assim, você vem de uma série de, então, regulador de acidez, espessantes e assim por diante. Aí, aqui tem edulcorantes. Então, uma das funções dos edulcorantes é
dar o sabor doce, né, ao alimento. Então, ativar as papilas gustativas, né, realçar esse sabor doce aí dos alimentos. E aí, o que eu quero deixar claro para vocês é que aqui, por exemplo, eles não colocam o nome, eles só colocam o número, né, o INS, que eu falei para vocês que poderia, né? Então, nesse caso aqui, nessa primeira figura, foram colocados os dois, então tanto o nome quanto o seu número. Aqui não, aqui foi colocado apenas um número. E qual é o grande problema, né, quando se coloca um número? Que a gente não sabe de cor essa numeração. Né? Eu posso colocar esse número, mas se eu sou uma consumidora, eu não sei de cor, eu não sei. Eu sou nutricionista, eu dou aula para vocês, eu não sei de cor os números. Né? Eu não preciso saber isso de cor. Imagina os consumidores, imagina os leigos, então eles não sabem, então a gente nem sabe o que poderia estar consumindo aí. Né? Então, no caso aqui, eu não sei o que eu estou consumindo. E eu imagino que esse daqui, esse E951, seja o aspartame, porque no final ele fala que contém uma fonte de fenilalanina, né, que é obrigatório quando se tem aí a introdução do aspartame. Então, esse é o efeito de se eu colocar somente o número, né? Então, é muito mais delicado por parte da indústria colocar o nome, né, do aditivo que nós estamos utilizando e mais o seu o INS, é que acaba gerando aí, ficando muita coisa escrita. Mas se pelo menos colocar o nome, a gente pode ir lá pesquisar, fica mais fácil do que só colocar o número, tá? Aqui é mais uma outra, um outro exemplo. Então, a gente tem lá do Doritos, né? Então, ingredientes: milho, óleo vegetal preparado para salgadinho sabor queijo. Então, maltodestrina, sal, soro de manteiga, farinha de trigo, queijo. Aqui eu fiquei um pouquinho na frente, né? Açúcar, óleo de soja, óleo de algodão, especiarias. Aí começa. Realçadores de sabor, então, 2 pontos. Glutamato monossódico, inosinato de sódico e guanilato de sódico. Aromatizantes, então ele não coloca quais são os aromatizantes, porque não é obrigatório. Aí aqui, reguladores de acidez, aí o fosfato de sódico. Então aqui percebam, gente, que se coloca a classe, 2 pontos, e qual é o aditivo adicionado, então não colocou o INS, tá? E aqui, por fim, a gente tem lá nos ingredientes o açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau em pó. Aí começa corante natural, caramelo 4, aí tem o INS, aí tem o sal, emulsificante, que é a lecitina de soja, aroma idêntico ao natural de chocolate, então aí eles colocaram, não colocou o nome, mas colocou aroma idêntico. Fermento químico, que é o bicarbonato de sódio, que é o INS, e aí acabou. Né? Então, quer dizer, aí foi definido quais são os aditivos adicionados e o seu INS, tá? Então, vocês viram aí alguns exemplos onde nós encontramos esses aditivos e o exemplo de como que ele deve ser identificado aí no alimento, né? Para a gente saber e saber orientar os nossos consumidores não, né? Os nossos pacientes e a nossa população de maneira geral, né? Para se fazer a educação nutricional deles, tá bom? Então, nos próximos eu vou falar um pouquinho mais sobre quais os tipos de aditivos que existem, né? Vou falar alguns deles e mais para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre o uso dos aditivos na saúde pública, tá? Até daqui a pouco.